O CDS agendou e bem este debate da atualidade sobre os serviços públicos. O CDS, que integrou um governo que ficará para a história como o governo que não conseguiu esconder a sua aversão a tudo o que era público. Exatamente. O CDS, que integrou o governo que mais fragilizou os serviços públicos e que olhava com desdém para as funções sociais do Estado, lembrou-se agora dos serviços públicos. Bom, sempre é melhor tarde do que nunca e bem-vindos ao clube. Mas o que é verdade é que o governo anterior procedeu a um desinvestimento nos serviços públicos, sobretudo na área da saúde, sem paralelo na nossa história, e naturalmente esse facto contribuiu de forma decisiva para a diminuição da capacidade de resposta dos serviços públicos e, desde logo, dos serviços de saúde. Aliás, a situação que nós vivemos há 3 anos atrás nas urgências hospitalares refletiu muito claramente esse desinvestimento por parte do Governo, do PSD e do CDS, num setor tão sensível como é o setor da saúde. Um drama que teve origem no desinvestimento por parte do Governo PSD-CDS no Serviço Nacional de Saúde, mas também nas limitações impostas aos hospitais para poderem contratar atempadamente profissionais de saúde, nas opções do Governo anterior no que se refere ao recurso às empresas de trabalho temporário, na contenção de custos e no encerramento de serviços de saúde. Aliás, a política de saúde do anterior Governo assentou basicamente em 4 eixos centrais: cortes cegos numa área tão sensível como é a saúde, encerramento de serviços por todo o país, um esforço deliberado de imputar os custos para os utentes e, finalmente, uma preocupação em engordar o mercado do setor privado com interesses na área da saúde. Foi esta a política de saúde do Governo PSD-CDS. E o mesmo se diga relativamente à Justiça, com o encerramento de tribunais e a consequente sobrecarga dos tribunais que receberam os processos dos tribunais que encerraram e que veio ainda trazer mais demora na nossa Justiça. Mas também podíamos falar dos transportes públicos e do desinvestimento que o Governo anterior fez ao nível dos transportes públicos e também dos despedimentos que procedeu ao nível dos transportes públicos. Mas mais, o Governo PSD-CDS, através da sua reforma do setor empresarial local, procedeu à extinção e à privatização de empresas municipais, mas esqueceu-se, não sei se intencionalmente ou deliberadamente, também é serviço público, esqueceu-se do mais importante. E o mais importante, aquilo que deveria merecer mais preocupação por parte desse Governo e dos outros, passou completamente ao lado dessa reforma. Não foi sequer considerado. E o mais importante, aquilo que deveria constituir a base orientadora das preocupações do Governo anterior nesta matéria, era assegurar o interesse das populações e dos trabalhadores envolvidos. Mas, como vimos, o interesse das populações e dos trabalhadores destas empresas e até o do próprio controle democrático valeu zero nesta reforma do Governo do PSD e do CDS. O que interessou para este Governo foi continuar a sua saga contra os serviços públicos e, sobretudo, fazer uso da sua palavra mágica, da palavra mágica do Governo PSD-CDS. Despedir. Esta era a palavra de ordem do Governo PSD-CDS, que, aliás, o acompanhou até aos últimos dias da sua governação. Ora, face a este quadro, que é, aliás, estranho ao interesse público, impõem-se, de facto, medidas que garantam a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais para as populações, que garantam a efetividade do princípio da universalidade dos serviços públicos, mas não podemos ignorar o grande contributo para a fragilização dos serviços públicos que foi dado pelo Governo do PSD e do CDS. Os serviços públicos estão muito fragilizados, com falta de gente, com falta de pessoas e com falta de meios técnicos, é verdade, mas também é verdade que a situação foi profundamente agravada com a passagem do Governo PSD-CDS pelos destinos do país. Foram culpados de tudo e de muito mais, por isso é que nós ainda não estamos no sítio. É que os senhores fizeram tanta coisa mal, isto está complicado chegarmos lá, mas havemos de chegar. A responsabilidade do Governo anterior, eu sei que vos custa ouvir, mas são factos, contra os factos, chapéu. A responsabilidade do Governo anterior na situação que está criada, sobretudo se tivermos em conta, e ouçam com atenção, se tivermos em conta que entre 2011 e 2015 o Governo do PSD e do CDS destruiu cerca de 78 mil postos de trabalho na administração pública, acho que não é 78 mil na administração pública, é muito posto de trabalho, entre 2011 e 2015, entre 2011, está bem, foram só 77.999, Sr. Deputado.
E, portanto, senhores deputados do CDS, aquilo que me parece é que era, em vez de nós estarmos aqui a falar da fatura da agenda das esquerdas, seria melhor, se houvesse, para sermos mais corretos, se calhar, era melhor falarmos na fatura que os portugueses continuam a pagar. Ultrapassou o seu tempo, Vou terminar, Sr. Presidente. A fatura que os portugueses continuam a pagar na sequência das opções do governo do PSD e do CDS. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.